Mateus capítulo 22. Mateus 22. A partir do versículo 23, diz assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a mulher para o seu irmão, e o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, também morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, o que chama a atenção aqui nesse momento é que o próprio escritor aqui, o evangelista Mateus, ele já sai dizendo que essa classe dos saduceus, eles tinham uma crença de não crerem, de não acreditarem na ressurreição, e na verdade quando eles interpelam Jesus, quando eles questionam Jesus, não é para obter de Jesus uma revelação, não é para receber de Jesus um ensinamento, mas na verdade eles querem pegar Jesus num contrapé, numa resposta ali, aonde de alguma forma eles pudessem colocar em dúvida aquilo que Jesus havia fazendo e estava fazendo no meio do povo. E o que me chama a atenção aqui não é o questionamento desses homens, mas eu quero me focar aqui na resposta que Jesus deu a eles. Ele disse: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo na igreja, e isso em todos os lugares, não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade apenas de um grupo religioso, quer seja ele mais ortodoxo ou menos ortodoxo, uma crise de identidade de alguma forma, aonde muitos erros e muitas distorções estão acontecendo, não em função de um conhecimento intelectual, não em função de um ensino baseado na forma histórica que Jesus se manifestou, não baseado até mesmo em dados científicos a respeito da vida de Cristo, mas em função de um desequilíbrio entre o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um extremo, onde muitos estão anulando completamente o estudo, a leitura, a meditação, o estudo sistemático das Escrituras, em função apenas de uma manifestação sobrenatural, em função apenas do poder de Deus, e buscando até mesmo uma manifestação mística desse poder. Do outro lado, nós temos um grupo que está cada vez mais rejeitando as manifestações sobrenaturais do Espírito, rejeitando as aparições, os milagres, em função apenas de um conhecimento teológico, doutrinário, sistemático e sistêmico das Escrituras. E o que Jesus está dizendo, amados, é que o erro e o motivo pelo qual as pessoas incorrem no erro está no desequilíbrio. Então não é errado crer na palavra de Deus, não é errado estudar a palavra de Deus, não é errado buscar um conhecimento na palavra de Deus, e também não é errado buscar o sobrenatural de Deus, as manifestações do Espírito, os dons do Espírito. Você pode dizer amém? Agora Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês estão errando, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras, e vocês não conhecem o poder de Deus. E esta palavra, conhecimento, ela é chave aqui. E nós vivemos na era da informação e de um conhecimento que é difundido cada dia mais. A nossa sociedade, a pós-modernidade, ela é conhecida como a era do conhecimento.
As grandes invenções, elas datam de 50 anos, 40 anos, talvez até os nossos dias. A tecnologia, ela se modifica a cada 6, 7 meses, quando não menos. Cada vez mais nós temos aparelhos de telefone mais sofisticados, mais modernos, e aqueles computadores que tínhamos antigamente estão cada vez mais se tornando obsoletos, e a sociedade já busca aí uma forma de descartar o lixo digital. Porque cada vez mais o conhecimento técnico, o conhecimento psicológico, o conhecimento intelectual, o histórico, ele é difundido. E quando Jesus ele está expressando a sua preocupação em relação ao conhecimento, nós não podemos fechar os nossos olhos para uma verdade, amados. Muitas vezes, dentro da igreja, nós, como cristãos, como crentes em Jesus, estamos vivendo uma vida superficial com Deus, aonde nós nos alegramos, aonde nós nos contentamos com uma pequena superfície de conhecimento, não com base no caráter de Deus, não com base em quem Ele é, mas principalmente com base naquilo que Ele pode fazer por nós. E me chama a atenção, amados, que ao longo da história de Israel, nós vemos como isso pode ser perigoso. Quando nós olhamos o povo atravessando o deserto, por exemplo, Deus queria se manifestar ao povo, Deus queria se revelar, Ele queria dizer quem Ele era e guiar o seu povo ao longo da história, mas num determinado momento, o povo rejeitou este conhecimento, rejeitou este andar com Deus, rejeitou a comunhão com Deus e passou a se prostituir espiritualmente, passou a buscar outras formas de conhecimento. E estas outras formas de conhecimento, estas outras maneiras de se relacionar com aquilo que eles entendiam que vinha de Deus, trouxe um desequilíbrio e levou toda a nação de Israel para um período de tristeza, um período de sombras e um período de distanciamento de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, antes de Joel, ali nos profetas menores, naqueles livros que às vezes eles se misturam na Bíblia. Oséias capítulo 4. E nesse tempo na história, amados, o povo estava tão distante de Deus, tão longe do Senhor, que o Senhor começou a enviar os seus profetas. E os profetas, eles caminhavam, eles se moviam na nação, e tudo aquilo que de alguma forma eles viviam e eles faziam, era um retrato, era uma pintura, era uma fotografia da situação espiritual da nação. O profeta Oséias, ele era um boiadeiro, um homem que Deus levantou e Deus disse a ele: olha, você vai casar com uma mulher que ela é prostituta. E este casamento, esta aliança, vai retratar a condição espiritual da nação de Israel. Uma nação que espiritualmente está se prostituindo. E em todo esse período, Oséias, você vai se manter fiel a ela. Porque no mesmo momento que a nação de Israel, ela se prostitui espiritualmente, eu como Deus, eu como o Senhor, eu não posso negar o meu caráter, e eu não posso nesse momento ser infiel. Da mesma forma, tu vai te manter fiel. O livro de Oséias fala desta verdade central, do amor de Deus para com o seu povo, mesmo o seu povo sendo infiel. Em Oséias no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas Deus está dizendo que o povo é destruído, não porque falta visão. O povo é destruído, não porque falta linguagem. O povo é destruído, não porque ele não consegue se comunicar com a sociedade. O povo é destruído não porque ele não tem estratégias para atrair as pessoas, para se relacionar com as pessoas, quer sejam elas quem forem. Deus está dizendo que o seu povo é destruído, ele é retirado do seu lugar espiritual, ele é fragmentado na sua identidade, ele corrompe o seu propósito, porque falta conhecimento.
E a palavra conhecimento, no hebraico, ela tem uma relação da intimidade, do mais alto grau de intimidade entre duas pessoas. É uma referência ao relacionamento sexual. Deus está dizendo que a razão pelo qual muitas vezes nós somos destruídos, nós estamos distantes do propósito de Deus, nós estamos aquém do que Deus tem para nós, é porque nós não estamos mantendo, nós não estamos tendo uma relação de intimidade com Deus. Isso não significa, amados, que nós não estamos trabalhando para Ele. Porque Deus está dizendo que o povo é destruído não porque não trabalha, mas o povo é destruído porque não conhece. O que acontece? Muitas vezes nós estamos priorizando aquilo que é secundário, nós estamos buscando aquilo que deveria ser uma consequência da intimidade, que são o resultado, que são os resultados que nós temos do nosso trabalho. Deus está aqui trazendo um entendimento ao seu povo, uma chamada de atenção. Olha, vocês precisam parar e refletir naquilo que vocês estão fazendo, porque aquilo que vocês estão fazendo não está refletindo a intimidade que eu quero ter com vocês. Amados, nós podemos trabalhar para Jesus, nós podemos ser muito operacionais para Deus, na nossa visão, na maneira como nós vamos caminhar na sociedade, nas nossas estratégias e como nós vamos atrair pessoas para cá, e como nós vamos nos comunicar através das mídias, das redes sociais. Isso tudo é muito bom, mas se isso não for fruto de uma relação com Deus, isso pode nos descaracterizar no mundo espiritual. Porque Deus se move não em função da nossa capacidade de trabalho. Deus se move não na nossa quantidade e no nosso acesso à informação. A informação hoje ela é disponível na internet. Todos nós aqui acessamos todos os dias. E o que nós vemos hoje em função dessa disseminação da informação são pessoas que conhecem um pouco de tudo, mas que não se aprofundam em nada. Nós estamos vivendo um tempo, amado, onde nós podemos sentar e falar 10 minutos sobre qualquer assunto com um adolescente de 16 anos, mas não conseguimos falar meia hora de um único assunto, porque o conhecimento ele está superficial. E como nós vivemos na sociedade, como nós nos relacionamos no trabalho, como nós estamos aí fora, convivendo no mercado, nós trazemos isso para dentro da nossa relação com Deus na igreja. Então, nós estamos satisfeitos com uma relação com Deus operacional, onde nós viemos aqui, oferecemos um pouco, recebemos um pouco e vamos embora, porque quarta-feira à noite tem mais. E não nos aprofundamos na relação com Deus, no conhecimento de Deus. Agora, amados, o que vai nos levar para a eternidade não é a nossa capacidade de produção. O que vai nos trazer autoridade no mundo espiritual, o que vai nos trazer uma referência espiritual, uma postura aonde céus, terra e inferno vão reconhecer quem nós somos em Deus, é o quanto nós conhecemos de Deus e não o quanto nós podemos produzir para Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que um grupo de homens vai chegar diante de Jesus um dia e vai dizer assim: Jesus, no teu nome nós profetizamos. Jesus, em teu nome nós fizemos muitos milagres, curamos paralíticos, mortos ressuscitaram. Jesus, em teu nome nós falamos novas línguas, sinais e maravilhas. E a Bíblia diz, amados, que naquele dia Jesus vai dizer para esses homens: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Então nós precisamos entender do que Deus está falando, a respeito do que é o conhecimento. E aqui, amados, é interessante que o texto continua dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Deus está falando aqui, amados, para o sacerdote. O sacerdote aqui é uma figura da igreja. É a figura da pessoa que fazia a comunicação do povo com Deus, da pessoa que ia diante de Deus oferecer sacrifício, daquele que se colocava diante de Deus e intercedia pela nação. Esse é um papel da igreja, se colocar diante de Deus e interceder pela nação, quer seja ela boa, quer seja ela má. O nosso papel, amados, não é julgar as autoridades, mas é orar por elas.
O nosso papel não é dizer que a tragédia da França é maior ou menor do que a tragédia de Minas Gerais. O nosso papel é orar pela humanidade. O nosso papel é se levantar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. E quando nós rejeitamos isso, quando nós nos apartamos disso, em função de uma série de coisas, em função da conveniência, porque talvez fosse mais conveniente para o sacerdote preservar a sua vida de uma relação com Deus em função do seu trabalho e deixar as coisas mais importantes de lado por um benefício próprio. Quando nós olhamos a parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que passou um sacerdote e viu aquele homem ferido, e a Bíblia diz que ele passou de largo. Sabe por que ele passou de largo, querido? Porque se ele tocasse naquele homem moribundo, semi-morto, ele era considerado impuro, e havia um ritual de purificação, e durante o ritual de purificação, ele não ia poder exercer o seu ministério, e não exercendo o seu ministério, ele não teria renda. Sabe o que é isso? Muitas vezes, em benefício próprio, nós deixamos pessoas sofrendo, porque nós não queremos nos comprometer com a necessidade dos outros. Porque hoje nós temos várias estruturas operacionais que nos servem, nós não nos comprometemos. Nós dizemos assim: não, procura o Projeto Amor na segunda-feira, na sexta-feira lá vão te ajudar. Mas nós não nos comprometemos, porque ao nos comprometer, isso vai influir uma responsabilidade para nós. Estamos rejeitando aquilo que Deus considera o mais importante. Não o fazer, mas o conhecer a Deus. E ele continua dizendo: olha, eu estou te rejeitando, para que você não esteja mais diante de mim. Sabe, amados, um risco que nós vimos ao longo da história, em vários lugares, a igreja de Jesus, por tempos muito frutífera, crescendo, expandindo, mas quando trocou a relação com Deus pelo trabalho por si só, ela foi definhando. Nós vimos isso na primeira igreja de Jerusalém, nós vimos isso na igreja de Roma, no início da Idade Média, nós vimos isso na igreja da Europa, durante toda a Idade Média, e após os avivamentos do século XVI e XVII, uma igreja que trocou a relação de intimidade com Deus por um trabalho. E esse trabalho foi distanciando o povo do Senhor. Agora, amados, nós precisamos entender o que Deus prioriza e erguer os nossos olhos. Abra comigo Daniel capítulo 11. Versículo 32. A parte B, só o finalzinho do versículo. Diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Sabe, amados, nós estamos invertendo essa ordem. Nós queremos a força, nós buscamos a atividade, nós elaboramos projetos, estratégias mirabolantes, sem conhecer a Deus. Nós entramos num barco e entramos mar adentro, sem conhecer as cartas náuticas, sem conhecer as rotas por onde navegarmos. E Deus está dizendo através do profeta Daniel: o povo que conhece o seu Deus, esse povo se tornará forte e ativo. Há uma versão que diz: se tornará forte e fará proezas. Sabe o que é isso, amados? Deus está estabelecendo uma ordem. E aqui nós encontramos um diagnóstico do porquê que nós muitas vezes perdemos a força. Perdemos a força não pela nossa capacidade, mas pela nossa falta de relacionamento com Deus. Nós não paramos mais para orar e perguntar qual é a vontade do Senhor. Nós temos uma caixinha de promessa em casa, que nós tiramos, e ali tem uma bênção para nós, e isso nos basta. Nós não nos aprofundamos mais na leitura bíblica, porque nós temos 800 tipos de Bíblia de estudo, que já nos dão tudo mastigadinho, mastigadinho, mastigadinho. Nós não conseguimos mais sentar e receber uma palavra por mais de 30, 40 minutos.
mas nós queremos fazer, nós queremos empreender. E Deus está dizendo, amados, que a força da igreja, a força do seu povo, não está no fazer, está no conhecer a Deus, o quanto nós sabemos quem Ele é, qual é o seu caráter, como Ele se move. Sabe, querido, se nós formos basear toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, apenas no que nós podemos fazer para Deus, nós corremos o risco de não termos uma representação espiritual. Sabe o que é isso? É você fazer a vida inteira, mas isso não significa nada no mundo espiritual. A Bíblia conta a história dos filhos de Seva, um sacerdote, que no tempo de Paulo estava ali olhando, e aqueles homens, aqueles filhos olharam Paulo, e como Paulo pregava, e como Paulo expulsava os demônios, e como Paulo se movia no Espírito, e como Paulo era ousado, e como Paulo era usado, eles disseram assim, ó, está aí a chave, vamos copiar este modelo. Já ouviu isso? E muitas vezes, amados, nós estamos nesse perigo, copiar um modelo, copiar uma expressão de Deus na vida de alguém, tomando tudo aquilo como verdade. E aqueles homens, ao copiar o modelo de Paulo, num determinado momento encontraram um endemoniado e foram expulsar o demônio. E a Bíblia diz que aquele endemoniado olhou para ele e disse assim, ó, eu sei quem é Paulo, e eu conheço Jesus, mas cadê a referência espiritual de vocês? Eu não conheço vocês. E a Bíblia diz que aqueles homens tomaram uma surra. Porque, amados, o conhecimento de Deus é que vai nos tornar relevantes na sociedade. É o quanto nós temos de intimidade, não de informação. Nós precisamos ter uma formação em Deus, não apenas informação. E a formação em Deus, ela se desenvolve não pelo trabalho, mas pela relação. Não por aquilo que Deus vai fazer através de nós, mas no período que Deus vai estar conosco, durante aquilo que Ele vai fazer. Deus escolheu um homem que era pagão, que era fabricante de ídolos. Trouxe Abraão e disse assim, Abraão, eu vou mudar a história através da tua vida. Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Amém, glória a Deus, que promessa, amém, irmão? Pô, se somos nós, já estamos no Facebook lá dizendo, Deus vai fazer. Agora a Bíblia diz que isso levou 25 anos para começar a acontecer. Sabe o que é isso, querido? É andar junto. E durante o andar junto, durante a relação, amados, este é o segredo do conhecer a Deus. Durante a relação, Deus vai tratar o nosso caráter. A gente olha para Abraão e diz assim, não, Abraão era o pai da fé. Sim, ele foi o pai da fé, mas quando Deus o chamou, ele era um idólatra. Quando Deus o chamou, ele chegou no Egito lá, e ele era um mentiroso, porque ele disse que a esposa dele era irmã dele. Quando Deus o chamou, ele achou que podia dar um jeitinho e ajudar a Deus cumprir a promessa, e trouxe um sobrinho para viver com ele, o que Deus não tinha dito. Qualquer semelhança será mera coincidência com os nossos dias, nas nossas tentativas de ajudar Deus a ser Deus na nossa vida. E aí nós vamos perdendo força. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 11 a respeito daqueles que estão doentes e daqueles que dormem, Paulo não está falando a respeito do exercício e da prática da comunhão da ceia, mas da consciência e do conhecimento do que significa nós estarmos juntos na mesa do Senhor. E não é a falta de prática que nos deixa doentes, é a falta de conhecimento, é a falta de consciência do que significa o Deus que nós servimos. Aqueles 3 amigos de Daniel, queridos, eles estavam diante de uma estátua com decreto real. Quem não se prostrar vai para a fornalha. E a resposta daqueles homens para mim, ela é fantástica. Porque eles dizem para o rei, olha rei, não interessa o que tu vai fazer. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. E se Ele vai nos livrar, ninguém pode. E se Ele não nos livrar, não nos interessa. Conhecimento de Deus. Houve um carnaval na Babilônia. Daniel capítulo 5.
O rei trouxe todos os utensílios que eram do templo de Jerusalém e utilizou aqueles utensílios sagrados numa grande festa, numa grande celebração, com toda sorte de porcarias que você possa pensar. E no meio da festa apareceu um dedo na parede e escreveu na parede. E ninguém conseguia decifrar o que estava escrito. Nenhum mago, nenhum sacerdote, nenhum encantador, ninguém. E o rei se lembrou de um homem que talvez pudesse ajudá-lo e mandou chamar Daniel. E quando Daniel entra naquela sala, eu imagino Daniel entrando à distância, ele olhou a parede e começou a rir. Eu sei o que está escrito, eu sei quem escreveu, foi Deus. E vou dizer, rei, a tua batata está assando. Pesado fosse na balança e achado em falta, e agora o teu reino não vai subsistir. Sabe o que é isso, amados? Pessoas que mais do que imaginar o que Deus pode fazer, conhecem o caráter de Deus. São essas pessoas que fazem uma referência espiritual, são essas pessoas que marcam uma geração, são essas pessoas que transformam gerações seguintes. Não apenas pessoas que fazem, mas que sabem o que estão fazendo, porque têm um conhecimento que vem de Deus, que não é natural. Você pode adquirir um conhecimento de Deus nas leis das ciências biológicas. Elas vão dizer que Deus é a força motriz que gerou todas as coisas, é a energia criadora. Você pode conhecer o Cristo através da história, que vai dizer que foi um revolucionário brilhante, que impactou gerações após gerações. Você pode conhecer a Deus através das ciências médicas, e ele vai dizer que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Agora, o conhecimento que Deus está dizendo que nós precisamos é um conhecimento que vem do Espírito, é um conhecimento que vem por revelação, e a revelação vem pela palavra, vem pelo Cristo em nós, vem pelo dia a dia, vem pelo andar com Ele, e é isso que nós precisamos, queridos. Isso não se adquire. Isso pode ser um tiro no pé, mas não se adquire no seminário. Seminário, amados, é muito bom, faça seminário, se inscreva para o ano que vem. Amém? Mas esse conhecimento, ele não vem do seminário. O seminário nos ajuda, nos amplia algumas questões, mas a revelação vem pela intimidade. Quando Jesus perguntou para os discípulos, vem cá, o que as pessoas dizem que eu sou? E eles foram respondendo, Jeremias, Isaías, João Batista, um profeta. Aí ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quando Pedro responde, eles não estavam no primeiro contato com Jesus. Jesus não perguntou para Pedro, Pedro, quem eu sou? Quando viu Pedro à beira do mar, quando escolheu a Pedro. Mas ele disse, Pedro, quem tu diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Depois de um tempo andando junto com ele. Depois de um período de tempo, onde aqueles homens viram Jesus falar, viram Jesus ensinar, viram como ele se movia e o caráter que ele representava. Isso é revelação, amados. Quando o tempo, o trajeto, o processo, o percurso nos revela o caráter do nosso Deus. E deixa eu te dizer, amados, isso é uma via de mão dupla. Porque da mesma maneira que nós vamos dedicar tempo com Deus e nós vamos conhecê-lo, o próprio Senhor, através deste mesmo tempo, vai encontrar em nós uma capacidade, ou não, de nos entregar coisas para fazer. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E ele precisava dar satisfação para alguém? Mas na sua sabedoria, no seu caráter e expressando essa verdade, a Bíblia diz que Deus pensou consigo mesmo, eu por acaso vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra. A Bíblia diz, queridos, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu tenho aprendido, amados, que não há acepção de pessoas quando nós falamos da salvação. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, ponto final. Mas há sim um degrau que aqueles que entendem desfrutam dos segredos de Deus.
João, o evangelista, era o único que transpôs a barreira da intimidade de Jesus. Porque o judeu, ele é muito bom de intimidade, de comer à mesa, mas a relação é só, tudo bom? Agora João evangelista transpôs essa barreira. João evangelista fazia assim: ô Jesus, como é que tu tá? A Bíblia diz que João foi o único dos discípulos que esteve com ele até a crucificação. Não é por acaso, amados, que lá em Apocalipse, no capítulo 11, quando João está escrevendo, um anjo diz assim: João, peraí, para, guarda em segredo essas coisas, não conta isso. Isso me deixa nervoso, irmão. Porque João tem um segredo com Jesus. Mas isso também me leva a entender que o conhecimento de Deus vai me colocar numa condição aonde Ele pode nos revelar um segredo. Nós que somos maus, a Bíblia diz que nós somos maus, amém? Nós não contamos segredo para qualquer pessoa. A gente abre o coração, conta segredo para pessoas que a gente pode colocar na mão, e às vezes sobra dedo. O Senhor não compartilha segredos com quem Ele não conhece. Oséias capítulo 6. Eu quero te dizer, amado, que o Senhor tem um segredo para ti, viu? Há uma revelação do Espírito para a tua vida, que ela é exclusiva, que está numa gaveta no céu, lá com o teu nome escrito. Não é para mim, não é para nenhum outro pastor na terra, é para ti. Agora você tem que buscar isso. Isso não vem por osmose, não vem por meditação, aquela meditação indiana, de você ficar parado ali, que às vezes a gente acha que meditação é isso. Não, vem pela relação com Ele. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 6, a partir do verso 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e ligará. Esse convite, amados, vinde, ele só pode ser feito para alguém que já passou da linha, para alguém que deveria ter parado num determinado ponto e não parou, passou a marca. Quem dirige aí sabe como é difícil você errar uma entrada. Você passou, tem que fazer o retorno lá na frente e voltar. E se é na estrada, então, às vezes pode ser muitos quilômetros. E aqui há um grito do Espírito: vinde, tornemos, retornemos, voltemos ao Senhor, isto é, vamos voltar à nossa origem. A nossa origem não é a nossa capacidade analítica e operacional, a nossa origem é o próprio Senhor, é a nossa relação com Ele. A origem do homem no Éden não era o trabalho, mas era a relação com Deus, e a relação é que trazia a consciência do trabalho. Não é o que nós podemos fazer para o Senhor, mas é aquilo que o Senhor pode fazer conosco e através de nós, pela relação. Então é o chamado: vinde e tornemos para o Senhor. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, Ele mesmo nos para, Ele mesmo nos fere. E Ele mesmo nos traz de volta para nos curar. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Nós precisamos, amados, conhecer o Senhor, porque é este conhecimento de quem Ele é continuamente. Ele diz: conheçamos e prossigamos, isto é, não há limites. Não há limites. Se nas academias, nas faculdades, existe um limite, talvez seja o pós-doutorado, o conhecimento de Deus não
tem limites. O Espírito, a Bíblia diz que Deus, Ele não dá o seu Espírito por medida. Isso requer de nós uma atitude contínua de estar na sua presença. Requer de nós uma decisão diária de não nos acomodarmos nas nossas circunstâncias. Requer de nós uma disposição do coração de não pararmos em função das nossas necessidades. Porque muitas vezes, amados, nós nos lembramos do Senhor quando a necessidade bate à nossa porta. E que esse conhecimento de Deus que vem por revelação, vem pelo Espírito, vem do dia a dia, de nós andarmos com Deus, é contínuo. Ele transcende o trabalho, transcende a necessidade. Por quê? Porque Ele vai nos colocar como referência espiritual do que Ele quer fazer, da sua voz sobre a face da terra. É uma palavra para a sua igreja, para o seu povo. Eu quero convidar você essa noite a ficar de pé.